Bom, pessoal, esse vídeo se trata de um conteúdo que eu estou lecionando para a turma iniciante de engenharia, e ele é uma introdução aos conceitos da estatística, né, da probabilidade da estatística. Então, obviamente, aqui os conceitos eles são muito preliminares, né, e a gente não vai se aprofundar muito na estatística porque não é o objetivo da minha disciplina, ok? Mas a gente vai dar instrumentação, na verdade, para os alunos, para que eles consigam, mesmo que ainda de forma muito introdutória, organizar dados de uma amostra e coletar valores ou determinar valores que são bem úteis na engenharia, né? Tais como a média, a mediana, a moda, né? Que são as medidas de posição central, e também as medidas de dispersão, variância, desvio padrão e tal. Então, mas quero ressaltar aqui, se trata de conceitos bem introdutórios, né? Porque eu não sou professor de estatística, ok? Então vamos lá, a situação, problema que eu peguei foi da literatura básica do curso, né? Essa amostra de 70 dados, se a gente for calcular aqui, a gente vai ver que tem 70 dados. E ele diz o seguinte: construa um diagrama de ramo e folhas para esses dados. Os seguintes dados são os números de ciclos até falhar de corpos de prova de alumínio, sujeitos a uma tensão alternada, repetida, de 21.000 PSI e 18 ciclos por segundo. Bom, então o que a gente não quer entrar muito na questão da engenharia, mas a gente quer organizar esses dados. Bom, a primeira coisa, esse diagrama de ramos e folhas, ele serve realmente para organização. E ele se baseia no seguinte: a gente eleger de forma, usando o bom senso, né, quais são os ramos desses dados e quais são as folhas. Nesse caso aqui, a gente pode ver que a maioria desses números, eles são números que têm a casa de milhar. Por exemplo, o primeiro dado aqui que a gente tem, 1115, né, tem a casa de milhar, que é o número 1. No mínimo, tem a casa de centena, que é aqui no caso do 798. Pois bem, a gente vê que não tem nenhum número que não possua, no mínimo, a casa das centenas, né? O que é que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou usar a casa das centenas como sendo os ramos. Então, por exemplo, o número 375, que é o menor dado, se a gente for procurar nessa tabela, o menor dado é 375. Eu vou assumir como ramo o número 3, então observa aqui, ó, o número 3, e como folhas eu vou colocar a dezena e a unidade. Ok? Então a nossa representação vai ser desse jeito, tá? Obviamente, por exemplo, eu não encontrei ainda nenhum aqui com o ramo 4, mas vamos pensar no seguinte: eu vou estabelecer os ramos aqui até o ramo máximo. No caso, o ramo máximo aqui é 22, porque eu já vi que o maior número que nós temos aqui é o número 2265, isso porque eu já examinei essa tabela antes. Então tá aqui, ó, 2265 é o maior número dessa amostra, maior dado dessa amostra. Então eu estou colocando 22 como ramo, ou seja, eu estou usando centena e milhar como ramo, né? E 65 aqui vai ser a minha folha, tá? Só que para preencher tudo isso, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ler isso aqui, ó. Eu costumo ler pela coluna. Então, por exemplo, o número 1115, eu vou colocar aqui no ramo 11 com a folha 15. E aí eu formo o número 1115. O número 1310, eu boto 13 e a folha vai ser 10. Ok? O número 1540, o ramo 15 com folha 40. Certo? E isso eu vou fazer até o final. E eu vou ver o número de folhas que a gente tem aqui. Então, me permitam pausar o vídeo agora, preencher essa tabela da forma que eu estou fazendo aqui, para a gente ver qual é o formato geral do ramos e folhas para essa amostra. Vou fazer mais um aqui, vamos lá. Fiz o 1540, 1502. Bom, então aqui vai ficar 02, com ramo 15, folha. Aqui não vai aparecer o 02 porque a gente está trabalhando com o Excel, tá? Mas eu vou preencher aqui de uma forma que depois vocês vão ver que aparece o 02, que eu vou colocar no formato texto, a gente não quer fazer conta e tal, tá? Mas é para dar uma aparência de tabela. Por exemplo, o 1258, então aqui eu tenho 58,
Tá vendo? Então vai ficar assim, ok? Espero ter dado uma ideia geral do ramos e folhas. Eu vou preencher aqui tudo e depois eu volto com o vídeo para vocês. Tudo bem? Valeu! Bom, pessoal, depois de fazer toda a distribuição aqui, a gente já tem agora o ramos e folhas aqui, né, todo montado. A gente tem os ramos que são a casa das centenas e milhares, a gente tem as dezenas e unidades aqui, e aqui esse total é o total de folhas por ramo. Por exemplo, o ramo 3 ele tem somente uma folha que tem valor 75. O ramo 4, 5 e 6 não existem naquela amostra, né? O ramo 7, ó, tem o 98, o 06, o 85 e o 58, por isso ele tem 4 folhas, e por aí vai. Se eu somar a quantidade de folhas, obviamente eu tenho que encontrar a quantidade de dados da amostra, aqui no caso, 70, ok? Para vocês terem uma ideia como é interessante essa questão do diagrama de ramos e folhas, né, em termos de organização de dados, ele obviamente ele não coloca uma questão de organização total em ordem crescente ou decrescente, mas ele nos dá a ideia, por exemplo, de quais são os dados limites, ou seja, qual o menor dado da amostra? 375. E qual é o maior dado da amostra? 2.265. E por que que isso é importante? Isso é importante para que quando a gente for organizar esses dados, distribuindo os mesmos em intervalos de classes, a gente vai precisar dessas informações. E essas informações são muito úteis para todos os cálculos que nós vamos fazer em seguida. Por exemplo, a determinação do número de intervalos de classes usando a fórmula de Sturges. Então vamos lá, vamos fazer cálculo agora. O que é que a fórmula de Sturges nos dá? Ela nos dá exatamente o número de classes. Então vocês podem ver aqui, eu tenho o K, que é o número de intervalos de classes. Eu tenho essa equação que é 1 mais 3,322 logaritmo de n, onde n é o tamanho da nossa amostra. No caso aqui desse exercício, o tamanho da nossa amostra é 70, porque nós temos 70 dados nessa amostra. Pois bem, o que é que acontece? Se a gente substituir 70 aqui no lugar do n e aplicar o logaritmo na base decimal, a gente vai obter o número 1,8, tá? Que somado, multiplicado por 3,322 vai dar aproximadamente 6,1, que somado com 1 vai dar 7,1. Deixa eu já explicar para vocês por que eu estou aproximando aqui em uma casa decimal. O que é que foi combinado com os alunos na sala de aula? Quando nós trabalharmos com números, né, os dados da amostra inteiros, nós vamos utilizar em todos os cálculos a partir daí uma casa decimal de aproximação, ok? Se os dados tivessem uma casa decimal, nos cálculos usaríamos duas casas decimais, sempre uma casa decimal a mais do que aquilo que a gente tem em termos de formato de dados, né, na amostra. Então, como os dados da amostra são todos inteiros, nós estamos usando aqui sempre uma casa decimal, ok? Beleza, então o K, que representa o número de intervalos de classes, deu 7,1, aproximando isso para um número inteiro, nesse caso, por quê? Porque a quantidade de intervalos de classes não pode ser um número que não seja inteiro. Eu tenho 7 classes ou eu tenho 8 classes. Então, aproximando o número 7,1, obviamente, a gente daria 7, e aí a gente começa a trabalhar tudo a partir de 7 classes distribuídas. Então, vocês vão entender daqui a pouco como é que a gente constrói essa tabela de classes, mas o número de classes que nós vamos trabalhar são 7 classes. Bom, isso aqui tem uma consequência direta no tamanho do intervalo ou na amplitude do intervalo. Vocês vão entender também o que é que significa essa amplitude do intervalo. Eu peço só um pouco de paciência, porque nós vamos começar a montar a tabela. Antes disso, a gente tem que fazer esse cálculo da amplitude do intervalo. Então, o que é que a gente vai usar de dados? A amplitude total da amostra, ou seja, a diferença entre o valor máximo da amostra e o valor mínimo. Por isso que o diagrama de ramos e folhas é útil, porque a gente vai pegar lá do diagrama de ramos e folhas que o valor máximo dessa amostra é 2.265 e que o valor mínimo dessa amostra é 375, como a gente já mostrou, né, naquela tabela de ramos e folhas. E o K, que a gente acabou de calcular pela fórmula de Sturges, tem o K aqui, ó, igual a 7. Esse número, esse resultado vai dar um número inteiro de 270
Porém, o que também foi combinado com os alunos em termos de aproximação adequada é que nós somaríamos uma unidade na casa decimal seguinte. Como o número aqui é inteiro, nós vamos somar uma unidade na casa decimal seguinte. Então, nós vamos ficar com o número 270,1. Ok, pessoal? Na casa decimal seguinte. Imagina que, veja que o H vai ser 270,1, mas só para tentar explicar melhor. Imagina que esse número 270 não fosse 270. Imagina que tivesse dado assim, 270,5. O que é que nós iríamos fazer? Nós iríamos somar uma unidade na casa decimal. Então, nós ficaríamos aqui com 270,6. Isso aqui é obrigatório, pessoal, mas existem várias técnicas de fazer essa aproximação. Aqui nós estamos usando uma técnica muito simples que não vai ocorrer em um erro crucial naquilo que a gente está fazendo em organização de dados, ok? Existem autores que fazem de outra forma, mas a gente não vai aqui comprometer todo o nosso estudo. Ok? Quando os alunos forem se aprofundar na técnica estatística ou na técnica de probabilidade, o professor da disciplina vai aprofundar o conhecimento em termos dessa aproximação e, de repente, vai colocar uma técnica um pouco diferente. Aqui, para a gente, basta isso, que é muito simples e vai dar certo. Qual o objetivo de fazer essa aproximação para mais? O objetivo é que, dentro dos nossos intervalos de classes, nós consigamos encaixar todos os valores numéricos da amostra. E vocês vão perceber isso na construção da tabela de classes, ok? Beleza, então vamos voltar aqui para o Excel. E nós vamos fazer o seguinte, para construir essa tabela, de início, nós vamos trabalhar com esse tipo de agrupamento aqui, ó. As classes estarão aqui com o seu limite inferior e o seu limite superior, e eu vou mostrar para vocês como fazer a construção inicial disso aqui, ok? Então, vamos pensar no seguinte, o menor valor que eu tenho nessa amostra, como a gente viu, é 375. Eu vou representar o 375 assim, e o limite superior, eu tenho que somar a este valor aquele H que a gente calculou através usando a fórmula de Sturges, né? Esse H aqui, ó, 270,1. A gente vai somar isso ao 375 e nós vamos obter, desta forma, o limite superior da classe, que é 645,1. Então, o número vai ficar assim, ó. Ou seja, nós pegamos o 375, somamos aquele 270,1 e alcançamos o 645,1, que é o limite superior deste intervalo de classe. Pois bem, aqui a gente repete o 645,1, que passa a ser o limite inferior da segunda classe, somamos a ele o 270,1, obtendo 915,2. Ou seja, o que é que a gente fez? Somou a esse cara 270,1, que foi o que a gente obteve, né? Como H, como amplitude de classe, e a gente obteve o valor 915,2. O 915,2 passa a ser o limite inferior da terceira classe. A gente soma ele o 270,1, obtendo 1185,3, e esse passa a ser o limite superior da terceira classe. E isso, pessoal, a gente vai repetir várias vezes. Então, ó, 1185,3, soma-se o 270,1, a gente vai parar no 1455,4, esse passa a ser o limite inferior da classe seguinte, soma-se 270,1, 1725,5, soma-se o 270,1, 1995,6, 1995,6, 2.265,7. Olha só
que é que a gente conseguiu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que era o K obtido lá da fórmula de Sturges, e sabendo que o número 2265 é o dado máximo da nossa amostra, ele está incluído nessa última classe aqui. Observando o seguinte, né? E aí deixa eu trazer uma anotação aqui, que é uma anotação muito válida. Sabendo o seguinte, a anotação apropriada para o intervalo de classes é o seguinte. Imagina o seguinte, ó. 2, limite superior, 3. Tá? Então, isso daqui é o inferior e esse daqui é o superior. Nesse intervalo, pessoal, de 2 a 3, o 2 está incluído, mas o 3 não está. É como se o maior número que coubesse nesse intervalo fosse o 2,99999999. Na próxima classe, vamos dizer que fosse isso aqui. Aqui o 3 está incluído, mas o 4 não está. O que é que eu quero falar com isso? O que eu quero dizer é o seguinte. Dessa forma que a gente escreveu, 375 está nesse intervalo, mas o 645,1 não está. Então, esse intervalo cabe o 375 até o 645, mas o 645,1 não está. E onde que ele estará? Na próxima. Mas o 915,2 não estará. Onde que o 915,2 estará? Aqui. Entendem? Então, o limite superior, dessa forma que nós estamos fazendo a distribuição, o limite superior não se encontra incluído no intervalo de classe. O último, que é o mais crítico, o 1995,6 está, mas o 2265,7 não está. Porém, 2265,6 está. A gente está tranquilo porque, na verdade, o maior número que a gente tem é 2265 e ele está incluído nessa classe. Ok? Então, assim, eu espero que tenha ficado entendido isso aqui. Agora, o que é o XI? O XI é o ponto médio entre esses dois valores. É o que a gente chama de ponto médio do intervalo de classe. Como que eu calculo o XI? Basta que eu some o limite inferior com o limite superior, ou seja, 375 mais 645,1 e divida por 2. E aí eu tenho o XI. Nesse caso aqui, eu fiz o cálculo, isso aqui dá 510,1 com aproximação de uma casa. Então, 510,1. Ou seja, bastou eu pegar 375, somar com 645,1 e dividir por 2. E eu tenho 510,1. Se eu fizer a mesma coisa aqui embaixo, ou seja, 645,1 mais 915,2 e dividir por 2, eu vou ter o 780,2. Ok? Agora, eu posso fazer isso de uma outra forma. Eu posso pegar o 510,1 e somar aquele 270,1, que é o H, que é o intervalo de classe ou amplitude de classe, e vai dar o 780,2. Se eu continuar somando, eu vou obter aqui 1050,3, somei 270,1, 1320,4, somei 270,1, 1590,5, somei o 270,1, 1860,6 e por último 2130,7. E aí eu tenho, né, aqui os pontos médios de cada intervalo, ok? Então eu posso fazer de duas formas. Somo esse com esse, divido por 2, vai dar isso. E a partir daqui eu posso simplesmente somar o H, né? Lembrando que o H deu 270,1. Então eu fico somando o H e eu vou chegar até 2130,7. Ok? O que é o FI? O FI é a frequência absoluta da classe. O que é que isso significa? Significa o seguinte: lá na amostra, quantos dados cabem nessa faixa? Se a gente for atrás do ramos e folhas, veja que aqui vai do 375 até 645 apenas, o vírgula 1 não entra. Então, se a gente for lá, ó,
e a gente for olhar, só tem o 375. Ou seja, nós aqui, a frequência disso aqui é 1. Ou seja, somente um dado da amostra está nesse intervalo. Já do 645,1 até 915,1, porque o vírgula 2 não entra, quantos dados a gente tem? Então, ó, todos esses dos 700 entram, todos esses dos 800 entram, e esse 910 também entra, ok? Então, eu vou marcar aqui todos que entram, pessoal. Esses entram, então eu vou colocar aqui verdinho, ó. Verde, todos esses entram, verde, e esse entra. Mas esse daqui não entra, o 990 não entra. Por quê? Porque aqui vai até 915,1. Ou seja, quantos dados nós marcamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Então, nós temos aqui uma frequência absoluta desse intervalo de 8. Vamos seguir adiante aqui, vamos ver se a gente consegue entender. Esse outro aqui vai do 915,2 até o 1185,2. Sempre entenda isso, o limite superior ele não entra, tem que ser uma casa abaixo dele. Então, até o 1100, na prática, até o 1185, porque como a gente não tem dado que não seja inteiro, né? Então, ó, quem vai entrar? Eu vou marcar aqui noutra cor para a gente depois não se confundir. Então, eu vou marcar, vamos marcar aqui em roxinho. Esses aqui entram, todos esses aqui entram também, todos esses aqui entram. E, só lembrando, a gente vai estar até o 1185. Então, vamos lá. Ó. Esse daqui entra porque é 1115, esse daqui entra porque é 1109, esse daqui entra porque é 1102, esse daqui não entra, porque seriam 1120. E 1120 não entra porque a gente está indo até até o 1185. Então, ok, esse daqui também entra e esse daqui também entra. Então, todos esses entram. Agora, o 1258 não entra. Então, ó, quantos dados a gente tem aqui? A gente tem um daqui, a gente tem 7 daqui, então já faz 8. 8 com 5, 13. Então, a gente tem uma frequência aqui de 13. 13 dados. Vamos aqui, ó. Do 1185,3, na prática 1186, até 1455. Então, vamos ver aqui, ó. Então, ó, todos esses entram, eu vou marcar aqui de outra cor, tá? Então, vamos marcar aqui de outra cor para não ficar nada igual. Esses daqui também entram. Tá? Agora aqui, todos entram, porque na verdade a gente está indo até o 1455. Opa, eu acho que não. Esse daqui não entra. Ó, esse entra porque é 1421. Esse entra porque é 1452, né? E a gente vai até 1455. Então, o 1452 entra, o 1416 entra, mas o 1468 não entra, porque não faz parte desse intervalo de classe, que vai até 1455. Portanto, qual a frequência? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dados. Então, aqui, ó, 14. Certo? Vamos ver aqui, ó, 1456 na prática, 1725 na prática. Então, ó, 1456 a 1725. Então, vamos lá. Eu vou até anotar aqui, pessoal, para ficar um pouco mais prático, né? Então, aqui seria 1456 no mínimo até 1725. 1725. Então, vamos lá. Eu vou marcar aqui em outra cor de novo, tá? Para a gente entender bem a distribuição do que nós estamos fazendo aqui, porque senão a coisa fica difícil. Então, ó, esse entra também. Todos do 1500 entram, certo? Porque nós estamos indo até 1725. Então, todos esses entram. Todos do 1600 também entram, certo? Agora, do 1700 nem todos entram, porque eu só posso ir até 1725. E veja que todos do 1700 aqui passam de 1725. Portanto, nenhum desses daqui entram nesse intervalo.
E aí, qual a frequência, então, dessa classe? 1, 2, aqui eu tenho 10, então faz 12. 12 com 4, 16. Então, aqui eu tenho 16 nessa classe, né? Beleza, o outro vai de 1726 até 1995. Então, vamos colocar aqui. 1726 até 1995. Beleza, então, ó, todos do 1700 entram, certo? Então, vamos colocar aqui em outra cor. Vamos pegar essa aqui. Opa, essa daqui está muito clarinha. Vamos pegar essa daqui, que é mais marcante. Essas daqui, o do 1800 todos entram. O do 1900 todos entram, porque todos eles são menores do que 1995. Portanto, a gente tem na primeira 7, na segunda 4 dá 11, 11 mais 2, 13. Então, nós temos aqui 13. Obrigatoriamente, como só sobrou um intervalo de classe, todos os outros números têm que caber aqui. Por quê? Porque vai de 1996 na prática até 2265. Se a gente olhar, ó, esse está dentro, esse está dentro, esse está dentro, esse está dentro, esse está dentro. Ou seja, a frequência dessa classe é 5. Ok, pessoal? Beleza. Isso aqui a gente organizou, então, um agrupamento de todos os dados da amostra por intervalos de classe e as suas frequências absolutas. Ou seja, no primeiro intervalo, quantos dados eu tenho? Eu tenho 1. No segundo intervalo, 8, e por aí vai. Se nós somarmos as frequências, então eu vou colocar aqui, ó, igual a soma. Se a gente fizer isso, tem que dar 70. Por quê? Porque são 70 dados. Então não pode dar diferente disso, certo? O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Nós vamos para o cálculo da média, e aí vocês já me permitam trocar aqui um pouco a tela e baixar essa daqui. A gente precisa baixar essa daqui. Vamos baixá-la. Aí agora, a gente já venceu o diagrama de ramos e folhas, já distribuímos os dados em intervalos de classes com as suas frequências absolutas, e agora a gente precisa determinar, ó, qual a classe mediana e qual a classe modal. Então, vamos pensar aqui numa coisa. A classe mediana, ela é... Desculpa, vamos para a classe modal. A classe modal é essa classe que tem a maior frequência absoluta. Essa é a classe modal. Ou seja, é a classe que vai de 1455,4 a 1725,5. Essa daqui, por quê? Porque tem a maior frequência, tá certo? Então, a classe modal é essa classe aqui, ó. Ok? É a 1, 2, 3, 4, 5, a quinta classe. Então, eu vou colocar aqui embaixo, modal é a quinta classe. Ok? Agora, e a classe mediana? A classe mediana, pessoal, é a classe... Opa, desculpa. É a classe que contém o dado mediano. Ora, se nós temos 70 dados ao todo, o que vai acontecer é que entre o 35º dado e o 36º dado se dá a mediana. Por quê? Porque o dado mediano é aquele que divide a amostra em duas subamostras de mesmo tamanho. No caso de 70 dados, eu tenho que ter 35 em uma subamostra, 35 na outra amostra. Agora, onde que está esse 35º dado? Então, ó, vocês me permitam fazer aqui o que a gente chama de frequência acumulada. Tá? Esse Fzão I vai ser a frequência acumulada. Ele começa com a frequência absoluta da primeira classe e depois o que ele faz é o seguinte, ó, ele soma essa frequência com a frequência da classe posterior. Então, 1 mais 8, 9. A outra, ele soma essa frequência que já está acumulada com a frequência da classe posterior. Da mesma forma, esse daqui soma essa frequência com a frequência da classe posterior. Da mesma forma, esse aqui soma essa frequência que já está acumulada com a frequência da classe posterior. E aí a gente repete a rotina. Certo? Esse último aqui, opa, desculpa, tem que botar o igual aqui, igual a esse, mais
Isso tem que dar 70, porque nós temos 70 dados. Então, na frequência acumulada, sempre tem que acontecer de nós obtermos o próprio número de dados, porque senão tem algo errado, tá? Então, isso tem que acontecer. Tá, agora veja, aqui na frequência acumulada eu já tenho uma ajuda de saber onde está a classe mediana. Note, na primeira classe, ou até a primeira classe, eu só tenho um dado. Até a segunda eu já tenho 9 dados. Até a terceira eu já tenho 22 dados. E até a quarta classe eu tenho 36 dados, ou seja, o 35º e o 36º dados já estão na terceira classe, portanto, a classe mediana é a classe, é a classe 1, 2, 3, 4. É a classe 4. É essa classe aqui, ó. Essa classe aqui é a classe mediana. Vou colocar em amarelinho. Classe mediana. Opa. Classe mediana. E essa classe aqui é a classe modal, porque tem a maior frequência. Ok? Tudo bem? Então, espero ter explicado essa questão das classes mediana e classe modal. Ok? Beleza. Agora, vamos determinar a média, né? Ele pede aqui, ó, cálculo da média. Essa média é a média aritmética, tá? O que é que a gente vai fazer para calcular a média? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar essas duas colunas, ou seja, o ponto médio do intervalo de classe pela frequência absoluta da classe. Então, eu vou fazer assim, ó, esse vezes esse, tá? Esse é esse vezes esse, ok? Aqui é esse vezes esse. Esse vezes esse. Esse vezes esse. Esse vezes esse. E esse vezes esse. E esse somatório, pessoal, eu vou colocar aqui embaixo, ok? Então dá isso aí, ó. 99.180,5. Tá. E para calcular a média, o que é que nós vamos fazer? Para calcular a média, a gente vai simplesmente pegar esse valor, que é o somatório de xi e fi, e dividir pela quantidade de dados. Então, aqui nós vamos colocar que é igual a esse dividido por esse. Isso aqui está dando isso, nós temos que aproximar, lembrando, né, que a gente combinou isso, nós temos que aproximar isso para uma casa decimal. Portanto, a média está dando isso aí, ó, 1416,9. Então, isso é a média para essa amostra. E eu vou fazer o seguinte, pessoal, nós temos várias outras coisas para calcular, né? Nós temos ainda a mediana, né? Tá aqui, ó, que nós temos que fazer, calcular a mediana, a moda, os quartis, o desvio padrão, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Vamos fazer o seguinte, para esse vídeo não ficar monstruoso em termos de duração, a gente vai utilizar para um próximo vídeo essa tabela já construída dessa forma, da forma que está, né? E a partir daí, a gente vai calcular as outras informações que ele está pedindo para a gente, ok? Pessoal, muito obrigado por enquanto e a gente volta no próximo vídeo. Valeu, forte abraço.